Vamos começar. Tema de hoje: quanto comer por dia para emagrecer? Gente, primeira coisa que eu preciso dizer para vocês é que depende, né? Óbvio, você sabe, né? A depender das suas características. Então tem muitas variáveis que a gente leva em consideração para estabelecer o quanto a pessoa precisa consumir no dia para que ela consiga emagrecer. Em média, o nutricionista acaba fazendo o seguinte cálculo, depende, tá? Mas em média, a gente faz o seguinte cálculo. Eu vou promover pelo menos um déficit calórico de 500 calorias. 500 calorias. Em relação ao gasto energético total dessa pessoa por dia. Essa é uma média que a gente tenta, pelo menos, alcançar. Um déficit, ou seja, diminuir em pelo menos 500 calorias do gasto total energético da pessoa no dia. E quanto é isso, Paulo? Então, quanto é o meu gasto energético total? Aí vai depender de vários fatores. Para a gente saber o gasto energético basal, já me fizeram essa pergunta. Algum post meu, eu acho, e a pessoa perguntou: pera, mas o que é gasto energético basal? O gasto basal é aquilo que a gente precisa, é a quantidade de calorias ou de energia que o meu corpo gasta para me manter vivo, sentado, deitado, parado, como se fosse um vegetal, parado. Eu aqui, se eu tivesse parado o dia inteiro nessa cadeira, quanto eu gasto? Qual é o meu gasto energético basal? Ou seja, quanto o meu corpo gasta para me manter viva com o mínimo possível, que seria, no caso, eu totalmente em repouso ali. Ele gasta, e aí, tá, esse é o gasto, gente, calma aí que as informações estão vindo aqui na minha cabeça, tentando organizar elas para passar para vocês da melhor forma. O gasto energético basal é um dos pedaços do nosso gasto energético total do dia. E o gasto energético basal, em geral, para a maioria das pessoas, e aí eu vou excluir os atletas, tá bom? Mas para a maioria de nós que fazemos ali um treininho, né, moderado por semana, para a maioria de nós, o nosso gasto energético basal é o principal montante do nosso gasto energético total. Então, o nosso gasto energético basal, ele é a maior parte da energia total do dia que a gente gasta. E como é que eu calculo esse gasto energético basal? Porque, sem dúvida, esse gasto, gente, como ele é o mais importante do dia, sabendo dele, a gente já começa a ter uma noção das coisas. Então, nosso gasto energético basal, a gente tem algumas fórmulas que a gente pode para predizer esse gasto, para tentar adivinhar esse gasto energético com base nas nossas características. A gente tem várias fórmulas aí. Eu lembro muito que um nome que está muito na minha... A gente tem várias, gente, várias. Um nome que está muito na minha cabeça chama, e qualquer nutricionista vai ter essa fórmula na cabeça, que é uma das que a gente mais utiliza lá na época da graduação, ó, que chama Harris-Benedict. Então, se você botar, na verdade, você nem precisa botar Harris-Benedict. Se você chegar lá no Google e botar assim, ó, como eu calculo o meu gasto energético basal? Ele provavelmente já vai te apresentar algumas fórmulas, tá certo? Tem uma outra até que foi a mais validada para a população norte-americana. Eu fui até buscar uma que fosse mais validada para a população sul-americana, para os brasileiros, mas não temos. Tem até uma tese que eu vi de umas pessoas que estavam tentando desenvolver uma fórmula que se encaixasse mais com o padrão brasileiro. Porque entenda, gente, essas fórmulas, elas geralmente foram feitas com base em uma pesquisa e uma população específica. Então, às vezes, lá foi utilizada a população, sei lá, da Nova Zelândia, sei lá, e eu sei lá qual é o padrão de distribuição da galera da Nova Zelândia, padrão de distribuição de gordura ou de massa magra, se são homens mais altos ou mais baixos, não sei. Então, tudo isso, na hora do pesquisador lá desenhar a fórmula e chegar a uma conclusão de uma fórmula, a etnia, a população, as características inerentes daquela população, óbvio que vão ter relação com essa fórmula no final das contas. Então, às vezes eu pego uma fórmula que foi desenvolvida com a galera lá de não sei onde e tento aplicar comigo, ela vai ter ali às vezes um errinho, tá certo? Mas beleza, a gente vai desconsiderar esse erro, né? Ai, Paulo, mas beleza, se eu não quiser ter erro assim, qual é o padrão ouro para eu descobrir o meu gasto energético basal? Qual é o padrão ouro? É você fazer um exame chamado
calorimetria indireta. É um exame que você vai colocar, tem vários tipos, mas o mais comum é um que você vai colocar, que eu, obviamente, em época de Covid eu não aconselho você a fazer, óbvio que o aparelho é higienizado, né? Mas eu diria para não fazer não. É uma máscara que você coloca aqui e que você vai respirar. E você vai trocar ali os gases e com base na sua troca de gases, vou tentar explicar de maneira simples, com base na sua troca de gases, esse aparelho ele vai estimar e estimar muito bem estimado o seu gasto energético basal, tá certo? Mas se eu não quero fazer essa calorimetria indireta e não quero ir lá numa clínica pagar para fazer esse exame, o que é que é suficiente para mim? Você pode pegar qualquer uma dessas fórmulas aí, tá certo? Harris Benedict, tem uma outra que foi validada para a população norte-americana que chama fórmula de, meu Deus, não vou nem tentar ler esse nome aqui, Mifflin, não vou tentar ler não, porque vai sair feio, eu não sei pronunciar isso aqui, mas se você jogar Mifflin, vai aparecer lá. Eu botei lá os meus dados, essa Mifflin, ela leva em consideração peso, altura em centímetros e idade. E aí dá lá uma formulazinha para homens e uma formulazinha para mulheres. Eu coloquei os meus dados nessa fórmula e bateu de gasto energético basal 1.180 calorias, que é praticamente igual ao resultado que dá a minha bioimpedância lá na minha clínica, que é a melhor bioimpedância do mundo. Eu preciso fazer essa propaganda aqui, então se você é daqui de São Paulo quer conhecer perfeitamente bem a sua composição corporal, a sua estimativa do seu gasto energético basal, vai lá, faz um exame de bioimpedância na melhor máquina do mundo lá na minha clínica aqui em São Paulo, tá bom? Desculpa, eu tinha que fazer esse merchan, gente, mas voltando. E bateu muito parecido. Então essa fórmula aqui, achei pelo menos pra mim, bateu, ó, bem parecidinho, tá certo? Gostei dela. Mas, gente, você consegue estimar o seu gasto energético basal com essas fórmulas. É só jogar lá no senhor Google que você vai achar qualquer uma delas, seja de Harris Benedict, seja essa aqui desse cidadão chamado Mifflin, ou qualquer outra. E aí você vai conhecer, então, o quanto que você gasta em repouso. Só que somado a esse gasto em repouso, observe que o gasto basal é um dos blocos, o maior deles, um dos blocos do meu gasto energético total do meu dia. Mas o que vai entrar ainda aí? Vai entrar o quanto eu me mexo no meu dia a dia, vai entrar o quanto eu gasto no meu treino, vai entrar ainda um gastinho energético aí das calorias que o meu corpo utiliza para metabolizar esses nutrientes que eu tenho ali na minha comida. Sim, o meu corpo gasta energia para digerir e absorver os alimentos das minhas refeições. Então, observe que tudo isso somado, então qual é o fator aí que mais vai poder influenciar no meu gasto energético? Esse fator atividade física. Então, minha amiga, se eu me mato na academia, se eu faço o treino, eu vou ter uma chance de aumentar bastante esse meu gasto energético total. Já se eu passo o dia totalmente parada na frente do meu computador, eu vou estar com um gasto energético total muito mais próximo do meu gasto energético basal. Então, gente, a primeira dica de hoje é utilize muito bem da atividade física, utilize dessa variável que é tão importante ali no somatório de calorias que a gente gasta no dia, no nosso gasto energético total. Utilize disso para o seu emagrecimento, tá certo? Óbvio que a gente sabe que o que importa do treino não é nem só a quantidade de calorias que a gente gasta ali na hora, talvez na verdade isso seja até o mínimo, mas é o mínimo importante quando a gente está considerando esse gasto energético, é o mínimo importante. Mas a gente sabe que o treino ele tem outros papéis que vão além do nosso gasto energético ali durante o treino. A gente sabe que o treino vai estimular a nossa liberação de hormônios anabólicos, vai liberar mais testosterona, vai liberar hormônio do crescimento, que é o hormônio que ele age tanto na construção de massa magra quanto na queima de gordura. Fora isso, a gente já sabe que pessoas que treinam tendem a ter um controle muito superior da alimentação. Treinar torna mais fácil fazer dieta. Treinar torna mais confortável fazer dieta, fazer boas escolhas alimentares. Tem um monte de estudo que prova isso. Treinar intenso inibe a fome ali nas horas subsequentes.
Quem treina intenso sabe que raramente, pode até ser que aconteça com você, mas raramente a gente vai treinar intenso e falar logo depois, nossa, que fome. Mas beleza, essa fome vem algumas horas depois. Mas de imediato, o treino intenso, ele inibe a fome. O que é algo até positivo, né? A gente até pode aproveitar e ficar ali um pouquinho de jejum depois do treino, depois a gente vai trazer a nossa alimentação. Mas a alimentação pós-treino não é o papo dessa live. Beleza, gente? Então usem do treino para aumentar o seu gasto energético, para estimular mais a liberação de mais hormônios anabólicos, de GH, que pode agir diretamente ali na sua queima de gordura, para deixar essa mente relaxada, porque a gente precisa disso também, né? Isso é positivo, entre outras coisas, para a gente levar melhor a nossa dieta, a nossa boa alimentação. Quem treina faz naturalmente melhores escolhas na alimentação. Beleza? Show de bola? Então, gente, vários fatores a gente já viu que vão interferir aí nesse nosso gasto energético total. O primeiro deles é quanto a gente gasta quanto a gente tem, né, de metabolismo basal, ou seja, qual é o nosso gasto energético basal. E aí eu quero dar uma dica importante aqui. Às vezes eu faço lá, né, na clínica, meu paciente chega lá, ele faz a bioimpedância, e eu observo lá que nessa estimativa da taxa metabólica basal, que a balança coloca lá, eu vejo que às vezes está 200, 300 ou mais calorias abaixo do que seria considerado o normal para essa pessoa. Então você vai ver que uma boa bioimpedância, né, ela sempre vai dar lá uma estimativa, um intervalo ali com o valor mínimo e o valor máximo, que é o considerado o normal para aquele indivíduo, considerando aquelas características dele. Sexo, peso, altura, composição corporal. Rola uma estimativa ali de mínimo e máximo que ele deveria ter de gasto energético basal. E muitas vezes, em muitos pacientes, a pessoa faz a avaliação física e o gasto energético basal dela dá, às vezes, menos 200, menos 300 calorias abaixo do limite mínimo esperado para ela. Isso é o que a gente chama da pessoa que tem um metabolismo lento, né? Vocês já ouviram falar isso? E às vezes até talvez vocês já tenham feito essa suposição em relação a si próprio, né? Do tipo, nossa, eu acho que eu tenho um metabolismo lento com certeza, porque eu não respondo como a minha amiga responde ao emagrecimento, eu não respondo como, sei lá, como as outras pessoas ao meu redor respondem. Eu sinto que eu respondo de maneira mais lenta. E a gente diz que a gente tem um metabolismo lento. O metabolismo lento seria justamente isso, a gente gastar menos calorias em repouso do que, em teoria, a gente deveria gastar de acordo com as nossas características. E qual é um dos motivos para isso acontecer? A gente tem alguns motivos. Qual é um dos motivos para isso acontecer e que é bem frequente na vida da maioria das pessoas que lida com excesso de peso, que já tem um histórico de sobrepeso, obesidade há muito tempo? Efeito sanfona. Já fiz live só sobre isso, falando do impacto do efeito sanfona na nossa vida. E um dos impactos que já está muito claro em estudos é que você fica flutuando muito de peso, especialmente com grandes intervalos, né, de peso, ou seja, flutuar muito. Ah, eu perdi 10 quilos, ganhei 10 quilos, eu perdi 15, ganhei 20, depois eu perdi mais 15, mais 18, e fica nessa gangorra de ganhar e perder um volume muito grande de peso. Bom, existem várias consequências negativas disso, mas uma dessas consequências ali a médio e longo prazo é justamente a redução do seu metabolismo basal. Então é muito comum que pessoas que têm um histórico muito grande desse efeito ioiô aí, desse efeito sanfona, cheguem ali no futuro com um metabolismo abaixo do normal. E por quê, gente? Uma coisa até que eu estava conversando hoje com uma das pacientes que eu atendi, Bruninha, não sei se você está por aí, ela falou, ai, mas poxa, eu fiz ali as bioimpedâncias, ela é minha paciente de Salvador, e ela fez a bioimpedância lá. Ela disse, ai, Paula, mas, poxa, fiquei decepcionada que meu metabolismo basal não aumentou. E eu falei para ela, Bruna, mas isso não é problema. E outra coisa, acredite, seu metabolismo basal ele vai reduzir. Ele vai reduzir quando você perder todo o peso que você precisa perder.
Por quê, gente? Porque o nosso metabolismo basal, ele tem relação, dentre algumas coisas, com o nosso tamanho, com a nossa massa corporal. Então eu falei para ela, se eu imaginar uma Paula aqui, por exemplo, com o dobro de peso que eu tenho, se eu imagino uma Paula com 100 quilos, essa Paula de 100 quilos, ela pode até ter a mesma massa magra que eu, todo o resto do peso dela, esses 50 quilos a mais que ela tem é de pura gordura. Ela vai ter um metabolismo basal, o esperado é que ela tenha um metabolismo basal mais alto do que o meu. Paula, mas vocês não vão ter a mesma massa magra? E não é massa magra que define o quanto o meu corpo gasta no basal? Eu sempre ouvi isso, que eu precisava aumentar a massa magra para aumentar o meu metabolismo, aumentar o meu gasto energético. Não, não apenas. Sim, o nosso músculo influencia no nosso gasto energético. Mais músculo, geralmente maior o metabolismo, maior o gasto energético. Não está errada essa informação, está correta. Mas não é só o músculo. Se eu tenho uma massa como um todo maior, e entenda que massa é peso, né? Massa é igual a peso. Se eu tenho um peso maior como um todo, meu corpo gasta mais energia em repouso. Por quê? Porque para tudo que o meu corpo faz, ele vai demandar um esforço maior. Pense, por exemplo, no coração. Para o coração de uma Paula de 100 quilos, para esse coração mandar sangue para todas as extremidades de um corpo que é muito maior, de um corpo que tem 100 quilos ao invés de 50, ele provavelmente está fazendo muito mais força. Muito mais força. Em resumo, para todos os detalhes, entra também para o meu corpo sair daqui para ir até ali caminhando. Eu naturalmente vou gastar mais energia do que se eu tivesse um corpo mais leve. Então observe que o gasto energético basal de uma pessoa que ela tem um sobrepeso, uma obesidade, a lógica é que seja um gasto muito maior do que uma pessoa que tem uma estrutura menor, que seja magra, que seja pequena, tá certo? Então, uma pessoa que ela quer perder 30 quilos, por exemplo, o esperado é que ela esteja com gasto menor, com 30 quilos a menos. Esse é o esperado, que realmente o metabolismo dela reduza um pouco. O que a gente não quer é que ele reduza de maneira desproporcional, que ele reduza muito mais do que deveria. E quando é que isso acontece? No tal do efeito sanfona. Então observe que no efeito sanfona, a pessoa sai de um peso maior, vai para um peso menor. O metabolismo dela reduz um pouco. Normal, era o esperado. Ela saiu de um peso maior para um peso menor, ele reduziu um pouquinho. Só que aí quando essa pessoa sobe de peso novamente, ela perdeu 10 quilos, o metabolismo reduziu um pouquinho. Aí ela ganhou 10 quilos de novo. Você acha que esse metabolismo basal vai subir proporcionalmente? Não. Quando ela subir 10 quilos, o metabolismo basal até pode subir um pouquinho, mas ele já vai estar menor do que inicialmente ela tinha nos 10 quilos a mais iniciais dela. E aí ela perde 10 ou 15 quilos de novo e novamente esse metabolismo basal que já está reduzido, ele reduz ainda mais. E aí quando ela ganha de novo, ele não sobe proporcionalmente. Ou seja, gente, em cada uma dessas descidas de peso, o seu metabolismo ele vai ficar desproporcionalmente menor ao peso que você atingir. E é por isso que muitas vezes em consultório eu pego essas pessoas que elas têm um gasto energético basal bem menor do que o que seria esperado para o tamanho dela, para sexo, idade, etc., considerando todas as variáveis. Entenderam? Gente, essa live não fica salva aqui, tá bom? Olha, eu quero pedir, estão vendo, né? Estão vendo o nível da live? Tá boa, não tá? Tem umas informações aí que vocês estão pegando que são informações boas, né? Sim, são informações terríveis, é verdade. Sou aqui fisioterapeuta, é verdade. Terrível, mas é a verdade que às vezes a gente precisa assimilar e precisa até de verdade a gente assimilar isso para que a gente pense o seguinte: se cada vez que eu caio no efeito sanfona eu lasco com o meu metabolismo, o que eu tenho que fazer? Não mais efeito sanfona. Acabou a história de efeito sanfona na minha vida. Ou eu aprendo a me alimentar e eu entendo que eu tenho que trazer atividade física para a minha vida. É agora ou nunca.
acabar com essa história de perder, ganhar, perder, ganhar, perder, ganhar. Não façam mais isso com o metabolismo de vocês, tá certo? Porque dentre diversas coisas terríveis que acontecem, uma delas é que quebra com o nosso metabolismo, beleza? Então, ó, deixa eu convidar mais uma vez, hein? Clique aqui, vá. Clique aqui nesse aviãozinho de papel para convidar seus familiares, convidar seus amigos para participar dessa live, porque tá boa, né? Outra coisa, gente, aproveitando aqui o meio da live para convidar novamente todo mundo, quem não viu lá no início, ó, venha para a semana de estrago e emagrecimento, semana 100% online e gratuita, que você vai, meu amigo, ó, sair com a mente fervilhando. Gente, é muito engraçado porque assim, ó, para convidar a galera para a semana de estrago e emagrecimento, a gente solta aí uns patrocinadozinhos, né? Aí tem um patrocinado que já deve ter aparecido para você, que ele fala assim, da banana com pasta de amendoim. Ó, se você faz essa combinação aqui, que já virou um clássico, cuidado, se você tá travado na balança, ela pode não estar te ajudando. Rapaz, agora todo paciente que vem no consultório fala, peraí, Nutri, mas vem cá, não entendi. Eu tô comendo banana com pasta de amendoim, por que não é bom? Eu falo, gente, calma lá. Eu falei que se você tá travado na balança, essa pode não ser a melhor combinação. Mas, meu amigo, se você tá emagrecendo de vento em polpa com banana e pasta de amendoim, continue, não tem problema. Banana com pasta de amendoim é bom, não tem problema. Mas se você tá travado, você vai entender o porquê que essa combinação não é boa na semana de estrago e emagrecimento. Então, não deixe de participar. Hipotiroidismo interfere também, com certeza. Artemix aqui falando, com certeza interfere nessa questão da taxa metabólica basal, interfere sim. Então, por isso que a gente tem que sempre estar ali regulado, ó, em consultinha com a nossa endocrinologista, para que caso você tenha hipotireoidismo, que você esteja recebendo a dose de medicamento correta para tentar contrabalancear isso daí, beleza? Lembrando que essa semana, ó, a semana do destrave, o emagrecimento é totalmente gratuita, tá bom? Então não deixa de se inscrever, não. Ronaldo falando, porque perdi 14 quilos em 90 dias. Caraca, bastante peso. Poxa, em 3 meses você perdeu 14 quilos. Excelente, excelente perda. E travei. Ronaldo, participa da semana de estrava e emagrecimento, Ronaldo. Gente, é sério. Eu vou dizer, o conteúdo dessa semana vai ser revelador. Olha, eu não boto pressão. Você sabe que eu não boto pressão. Quando eu digo que é bom é porque vai ser bom mesmo. Então, participe. Sério, não deixe de participar não. Silvinha, mulher com mais de 60 anos, com efeito sanfona, demora para emagrecer? Silvinha, a gente tem vários fatores jogando contra aí. Então, observe, você tem 60 anos, então já é uma idade, você já está na menopausa provavelmente, já é uma idade que por composição hormonal natural dessa idade, né, uma mulher, você já não tem a melhor composição hormonal que te favorece o emagrecimento. E aí, se você ainda ao longo da vida passou por muito efeito sanfona, talvez o seu metabolismo basal ele já esteja um pouquinho abaixo do ideal, já esteja um pouquinho prejudicado. Então, você vê que você soma fatores que jogam contra o emagrecimento. Mas eu tô aqui te desestimulando? Não, tô falando a realidade. Realmente, tudo isso tá jogando contra você, mas tá longe de ser impossível. Então, o que você vai precisar fazer, Silvinha, é o que todo mundo precisa para emagrecer. É fazer o tal do déficit calórico e observe, vamos raciocinar? Para o emagrecimento, a gente precisa fazer déficit calórico. O que é isso? Comer menos, né? No popular seria comer menos. Eu não gosto de deixar as coisas assim de maneira tão simples, porque de tão simples a informação às vezes passa a ser errada. Então, assim, déficit calórico, sem dúvida, é o principal. Mas dentro desse déficit calórico, dentro de comer menos calorias do que aquilo que eu preciso para viver, para me manter ali, né? Para manter o meu gasto basal, manter a minha atividade física. Então, eu preciso comer menos do total que eu gasto no meu dia. Mas, Paula, esse total, considerando que você falou que o basal, né, aquilo que o meu corpo gasta de mínimo para me manter viva em repouso, considerando que você falou que isso é o montante mais importante de calorias no meu dia e que já passei por um efeito sanfona, então provavelmente eu tenho esse tal desse metabolismo mais lento, o meu gasto é abaixo do que seria o esperado para mim, e considerando que eu ainda estou na menopausa, então os meus hormônios hoje jogam um pouco contra o meu emagrecimento também. Então, considerando tudo isso, Paula, e aí que vamos pegar o principal fator que você pode mexer, que você tem total condições de regular
e trazer ele mais do que nunca para a jogada, que é o fator atividade física. Então, se eu tenho, o meu metabolismo está mais lento, porque eu fui uma pessoa que perdi e ganhei peso loucamente ao longo da vida. Eu tenho uns 60 anos, estou acima lá dos meus 50 e tantos anos, já entrei na menopausa. Traga atividade física de maneira importante para a sua vida. Chega de só... Não gosto de falar dessa forma, eu ia falar de uma forma e já me controlei aqui para não falar. Eu ia falar, não traga só caminhada para a sua vida, mas gente, entenda, caminhada pode ser um começo maravilhoso. Mas o que eu sempre falo, que eu estava falando para minha querida Terê, que eu vi que está aí, beijo Terê, que é minha aluna também do Comer e Treinar e agora é minha paciente também. É que não dá, gente, para a gente ficar, especialmente nesses casos, quando a gente tem vários fatores que jogam contra a gente no emagrecimento, não dá para a gente ficar totalmente dentro de uma zona de conforto na atividade física. Então, às vezes, se eu ali só pego ali, ou todos os dias, eu pego 3, 4 vezes na semana para fazer uma caminhada, por exemplo. Caminhada é ótimo, que bom que você não está parada, que você está caminhando, isso é ótimo. Mas se você já faz isso há muito tempo e isso não está mais te ajudando a emagrecer, chegou a hora de dar uma modificada nesse treino. Chegou a hora de contactar aí bons profissionais de educação física. Não faça isso da sua cabeça, não. Não faça da sua cabeça, não. Busca bons professores de educação física. Hoje a gente tem diversos produtos digitais. A gente tem o Bora Correr, do meu querido professor Rodrigo Bicudo. A gente tem o Personal Online, do meu querido Caio Signoretti, que são 2 exemplos aí de profissionais incríveis. Então a gente tem produto digital. Se você está aí às vezes no interior, fala, ai Paula, aqui no meu interior eu não encontro ninguém que eu tenha segurança ali. Gente, hoje o que não falta é bom produto digital aí que vai conseguir te assessorar também. Então, independente do meio, busque um bom profissional de educação física para conseguir melhorar a qualidade do seu treino. Esse talvez seja Gente, essa é uma das variáveis que mais a gente pode mexer diretamente. Eu não posso fazer nada em relação ao meu gasto energético basal, ele é o que é. Mas na atividade física, eu que vou controlar isso, eu que vou ditar a frequência, eu que vou ditar a intensidade do meu treino, eu que vou ditar o tempo do meu treino. Então, galera, vamos nessa. Vamos se dedicar mais na atividade física, beleza? Vamos mexer na única variável que a gente consegue mexer para aumentar o gasto energético, mas para fazer o déficit calórico, o que é que a gente precisa? A gente precisa do Nutri, a gente precisa de uma orientação correta. Vejo um monte de gente que passa... Gente, por que eu quero chamar vocês? Por que eu estou chamando vocês para essa semana do Destrave e Emagrecimento? O que mais eu vejo dentre os meus alunos do Comer e Treinar, vocês sabem, né, que eu tenho um programa digital, né, totalmente digital, de emagrecimento, não é para quem quer ganhar massa magra, é de emagrecimento, que chama Programa Comer e Treinar. Logo depois dessa semana totalmente gratuita, que é a semana de Destrave e Emagrecimento, logo depois, quem quiser dar um mergulho ainda mais profundo nos conhecimentos, quem quiser ficar ali, tete a tete comigo ali, no grupo do Telegram que eu tenho com os meus alunos, enfim, curtir todas as vantagens do programa Comer e Treinar, eu abro inscrições para o meu programa Comer e Treinar. Então sim, gente, a semana do Destrave e Emagrecimento é uma semana onde eu passo muito conhecimento, onde eu ajudo um montão de gente a emagrecer e, claro, onde eu mostro para as pessoas um pouquinho do meu conhecimento, para caso alguém queira ir um pouquinho mais a fundo, vai lá e se inscreve no meu programa Comer e Treinar. E, gente, o que eu mais tenho dentro do programa Comer e Treinar são depoimentos que eu sempre dou print, claro, para guardar lá, para mostrar para vocês na hora certa. O que mais eu tenho é, nossa, Paula, eu estava travada no meu emagrecimento e aí realmente fazendo isso aqui que você ensinou, eu consegui emagrecer. Então entenda, gente, não é simplesmente comer menos, não. Quando a gente resume o emagrecimento a comer menos, a gente está errado. A gente está errado, porque tem muita ciência na dancinha, na organização, nas proporções que a gente pode fazer dos nutrientes de proteína, carboidrato e gordura. E é isso que vai definir o nosso emagrecimento. É isso que vai definir se o nosso emagrecimento vai ser um processo mais ou menos confortável. Beleza? Então, tenha certeza. E a semana de Destrave e Emagrecimento, gente, vai entregar muita informação para vocês, tá certo? Então,
Se inscrevam. Deixa eu ver aqui o que é que eu anotei, para ver se eu anotei alguma coisa a mais que eu não tô falando aqui. Beleza, gente. Então, a redução ó, de 500 calorias, mais ou menos, no dia, em relação ao nosso gasto energético total. Em relação ao nosso gasto... Não é em relação ao nosso basal, esse menos, esse déficit de 500 calorias. É em relação ao nosso gasto energético total. Então, se eu somei ali, descobri lá na fórmula que o Google me deu, qual é o meu basal? Considerei lá que eu faço X de atividade física, então que eu gasto, sei lá, mais 500 calorias no meu dia. Pronto, somei isso tudo. De acordo com o meu nível de atividade física, aparentemente, o meu gasto energético total do meu dia é em torno de 1.800 calorias. 1.800. Observe, o meu basal é próximo de 1.200. O meu gasto energético total do meu dia é próximo de 1.800. Ou seja, gente, qualquer coisa que eu coma abaixo de 1.800 vai me fazer emagrecer. O que geralmente a gente propõe é uma redução de em torno de 500 calorias. Então, se o meu gasto energético total é 1.800, se eu comer na casa de 1.300, total chance de ter um bom emagrecimento. Total chance de ter um bom emagrecimento. Beleza, galera? E aí, se quiser ter um emagrecimento ainda maior, faz menos 600, faz menos 700 calorias. Eu diria o seguinte, não vá para menos de 1.000 calorias no dia não, viu? Como não? Esparro. Menos de 1.000 calorias no dia, por tudo que eu vejo aí dos estudos, é esparro. Não é um bom caminho. Beleza? Ó, vai no destaque. A galera que tá perguntando do Comer e Treinar, que aí quer saber um pouquinho mais. Gente, sempre que eu boto print de Telegram, onde eu tô conversando com as pessoas, tem um monte de gente que me pergunta isso. É do meu grupo do Comer e Treinar, tá? No meu canal do Telegram, o meu canal do Telegram é um canal que é gratuito, que quem quiser entrar, entra. E é um canal, é uma única via de comunicação. Só eu e minha equipe jogamos informações ali. Então a gente joga receita, joga mensagem motivacional, relembra lives, é muito bacana. Mas é um canal onde vocês não se comunicam comigo. Dentro do meu grupo do Telegram, do Comer e Treinar, que eu tô agora na minha 6ª turma, eu tô lá todo dia mandando áudio, respondendo perguntas. E é legal, né, galera? Diga aí. Digam aí se não é massa. É massa. Eu digo sempre que depois de 3 meses de canal do Telegram, do grupo do Comer e Treinar, do programa Comer e Treinar, as pessoas saem quase nutricionistas formadas. Sai todo mundo PhD, pelo menos em emagrecimento. Sai todo mundo PhD. Vai saber muito mais. Rapaz, o papo que eu tenho com os meus alunos do Comer e Treinar é outro nível. Os alunos que às vezes viram pacientes, a conversa é outro nível. Deixa eu ver o que mais, galera, que eu tenho para falar para vocês. Ponto importante. Então, gente, quanto comer por dia para emagrecer? Já entenderam, né? Fazer um déficit em relação ao meu gasto energético total do dia. Qual a média desse déficit? Pode ser quanto você quiser, mas a gente recomenda uma média de redução de 500 calorias no dia. Gente, observe que a gente tem de maneiras diferentes de fazer déficit. Então eu posso, às vezes, fazer um déficit leve cada dia. Então eu posso ali tirar 400, 500 calorias todo santo dia. Ou às vezes eu posso pegar 2 dias da minha semana, 3 dias da minha semana, para usar outra estratégia que faça uma redução ainda mais drástica de calorias. E aí a gente poderia falar de jejum intermitente, né? Vixe, mas por que eu puxei esse papo agora? Porque isso dá pano pra manga, né? Isso poderia ser uma live inteira só sobre jejum intermitente. Mas jejum intermitente, gente, é mais uma maneira de se fazer déficit calórico, de se fazer redução calórica. A gente não tem que olhar para jejum intermitente como se fosse algo feio, ruim, como se fosse modismo. Não é. Jejum intermitente, todos os estudos que fazem aí com jejum intermitente prova que é mais uma estratégia para quem for conveniente, para quem achar confortável. Se você não acha confortável, não tem problema, você pode emagrecer tudo que você precisa emagrecer sem nunca ter feito um jejum intermitente na vida. Mas o jejum intermitente, ele é mais uma estratégia de déficit calórico que pode ser usado para aquelas pessoas que julgam
confortável. Jejum é uma estratégia confortável. E o que é jejum intermitente? É basicamente a gente prolongar esse período de jejum que naturalmente a gente já passa no momento do sono. Então observe que ao longo do dia, talvez o nosso maior momento em jejum é aquele momento ali em que a gente está dormindo, né? Em que a gente provavelmente vai passar ali, sei lá, 10 horas sem comer, porque, sei lá, vão ser 8 horas de sono, mais 2 horinhas ali que antecedem, né, o nosso jantar ou o café da manhã. Então, naturalmente, a maioria das pessoas já passa pelo menos 10 horas sem comer, nesse momento ali do sono. O que a estratégia de jejum intermitente propõe é a gente esticar um pouquinho mais esse período em jejum do sono. E a gente geralmente vai fazer isso subtraindo o nosso jantar ou subtraindo o nosso café da manhã. E Paula, é um terror isso, é um absurdo, e ficar sem café da manhã é a pior coisa para a saúde. Você assistiu a minha live de desvendando os 10 maiores mitos da nutrição? Quem assistiu terça-feira já sabe que nada disso, nada a ver. Não. Se você não sente fome de manhã, você pode não comer de manhã. Tudo vai depender do seu objetivo. Se você tem o objetivo de emagrecer, não sente fome de manhã, para quê? Que você vai enfiar comida goela abaixo? Não precisa. E naturalmente, quando você não come nesse momento, você já está fazendo o que a gente chama de jejum intermitente, que é prolongando esse período de jejum. Tem gente até que pergunta assim, né? Paula, posso fazer 12 horas de jejum todos os dias? É perigoso. Eu falo, gente, 12 horas de jejum nem deveria ser considerado algo fora do padrão de normalidade. Eu sempre conto o meu exemplo em Salvador, porque hoje em dia eu adquiri o hábito de comer mais tarde. Mas com minha mãe, mami, beijo que eu sei que minha mãe tá aí na live, sempre tá, mami maravilhosa, sempre tá na live. E com minha mãe lá, quando eu morava ainda em Salvador, pequena ainda, eu lembro que o normal era minha mãe chegar, 18h15 minha mãe chegava do trabalho, no máximo 18h30 tava todo mundo na mesa tomando café, né, fazendo a última refeição, que em Salvador a gente tem o padrão de repetir o café da manhã e não de repetir o almoço, como é em várias cidades aí do Brasil e do mundo. A gente tem o padrão de repetir o café. Então, estávamos nós lá tomando o nosso café à noite, 18h30. Acabou, meu amigo. Era a última refeição. Saímos da mesa, escovei o meu dente, tomei meu banho e depois de algum tempo lá fazendo sabe Deus o que, eu ia dormir, não se comia mais nada. E no outro dia, o que a gente fazia? Acordava e sei lá que horas era o colégio, 7 horas da manhã, não sei. Mas a gente comia pouco antes disso, ou seja, 12 horas de jejum. Isso era o normal, é o normal. Não tem por que a gente achar que 12 horas de jejum é algo extraordinário, fora do comum, e inclusive ficar com medo e ficar se perguntando se isso é danoso ou não para a saúde. Isso deveria ser o padrão de normalidade, 12 horas de jejum. Engraçado, um dia que eu fui tirar sangue, gente, foi a última vez que eu fui tirar sangue, fazer exame de sangue, né? E aí o rapaz colheu o meu sangue e aí ele falou, olha, não deixe de ir lá tomar o seu cafezinho não, na lanchonete, tá? Aqui, nossa, deve estar morrendo de fome, né? Eu falei, não, tô tranquilo, tô de boa. Ele falou, não, cuidado, porque não é bom ficar tanto tempo em jejum. Aí eu pensei comigo mesma, pô, eu começo esse assunto com ele ou não? Porque me dá vontade, viu, gente? Onde eu chego, se me dão brecha, já dá vontade de sair falando sobre alimentação, falando sobre tudo. Aí eu falei, rapaz, começa a falar com esse cara ou não? Não vou começar, não. Deixa quieto, ele já tá terminando aqui o trabalho dele, deixa quieto, não vou ficar dando sermão, nem dando aula, não. A pessoa nem me pediu isso, eu só falei, não, tudo bem, pode deixar que eu vou lá na lanchonete comer, que realmente pode ser perigoso. Óbvio que não é perigoso, gente, não é perigoso. Claro que se você é uma pessoa que... Ai, nossa, Paulo, eu tenho um controle glicêmico mais complicado, não sei lá. Se você tem qualquer problema que você já viu, eu tenho síndrome vasovagal, sei lá, se tem qualquer coisa que o jejum para você seja danoso, eu vejo que é um gatilho para dor de cabeça, para mim enxaqueca. Então coma, então não tem por que ficar prolongando o tempo de jejum. Se você tem qualquer sintoma contra o jejum, não tem por que fazer jejum intermitente. Mas se você se dá bem com essa estratégia, o jejum, inclusive, pode às vezes ser utilizado na sua semana para fazer pontualmente uma estrangulação um pouquinho maior das calorias. E observe, aí o que é que eu quero te dizer? Que às vezes você pode pegar um dia para fazer um déficit um pouco maior
e no dia seguinte você fazer um dia normal, você não fazer déficit nenhum, você fazer um dia super confortável de alimentação. E ao longo da semana, se você faz isso 3 vezes, por exemplo, às vezes você já vai estar promovendo um déficit suficiente para ter um bom emagrecimento, alternando dias de jejum intermitente e dias de total normalidade de alimentação, sem promover qualquer déficit calórico, entendeu? É uma maneira de no final da semana você ainda ter feito um déficit calórico, mas ter feito de uma forma diferente. Um dia uma restrição mais agressiva, no outro dia normalidade. Um dia de restrição mais agressiva, no outro normalidade. Se for conveniente para você, se for confortável para você. Mas eu falo, Deus me livre jejum intermitente. Então, minha amiga, venha fazendo o seu déficitzinho diariamente, que vai dar certo também. Gente, é a gosto do freguês, é a gosto do freguês. O que a gente não pode é crucificar estratégias que às vezes, para algumas pessoas, vai ser a salvação da lavoura. Tenho vários pacientes que se encaixam nisso daí que eu acabei de descrever, beleza? Valéria aqui perguntando, Nutri, boa noite, meu gasto calórico é de 1.200 calorias. Tem que comer estas 1.200 calorias na minha janela de alimentação porque estou ficando 18 horas de jejum. Val, eu acredito que 1.200 calorias não é o seu gasto calórico total, né? É o seu gasto calórico basal. Acredito que é isso. É parecido com o meu. O seu basal é de 1.200 calorias. Ou seja, se você é uma pessoa que ativa, que faz ali atividade física, o seu gasto energético total do seu dia é, sei lá, 1.800 calorias, por exemplo, parecido com o meu, né? Que tem ali uma atividade ok, nada de super pesado e tal, uma atividade ok. Então, imagino que o seu gasto total no dia deve ser umas 1.800, ou seja, significa que se você consumir 1.200 calorias no seu dia, e aí vai o pulo do gato, independentemente, Val aqui está dizendo que faz 18 horas de jejum. Eu sou péssima, peraí. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 6 horas. Então, se dentro dessas 6 horas de janela de alimentação que a gente chama, né? Se dentro dessas 6 horas que Val usa para se alimentar, ela comer 1.200 calorias, assim como se ela não fizesse jejum intermitente e dentro das 12 horas que ela quisesse, que ela tivesse ali para se alimentar, 12, 14 horas que ela tivesse para se alimentar, ela comesse 1.200 calorias, ela iria emagrecer exatamente igual. Sim, Val, você vai emagrecer. Se o seu gasto energético total é próximo de 1.600 a 1.800 e você está ali consumindo o seu gasto basal, 1.200 calorias, claro que você vai emagrecer porque você está fazendo um déficit calórico. E aqui está a informação que eu queria passar para vocês. Val, comer 1.200 em 6 refeições do seu dia, da hora que você acorda até a hora que você vai dormir, seja 4, 5, 6 refeições, mas comer da hora que você acorda até a hora que você vai dormir 1.200 calorias, ou comer 1.200 calorias em 2 refeições do seu dia, 2 grandes refeições, almoço e jantar, por exemplo, dá no mesmo. Fazer 18 horas de jejum ou não fazer jejum nenhum, mas comer 1.200 calorias no dia, no final do mês você vai ter o mesmo resultado de emagrecimento. Mas, gente, às vezes para Val, foi ótimo esse exemplo, viu, Val? Vou usar esse exemplo para fechar a nossa live. Às vezes para Val, para ela é mais confortável comer 1.200 em 6 horas de alimentação, porque é confortável para ela não comer nada de manhã. E a primeira refeição dela vai ser o almoço dela, depois de 18 horas de jejum. E ela vai fazer essas 1.200 calorias em 3 refeições, no almoço, lanche e jantar. Para ela é mais confortável dessa forma. Por quê? Porque às vezes se Val for acordar de manhã e tomar café da manhã, então vai começar já a contar as 1.200 calorias dela. Ela vai tomar café da manhã. Então se ela tomou café da manhã, sei lá, 300 calorias já foram roubadas aí dessas 1.200. Agora, sendo que era um momento que ela nem tinha fome, mas ela resolveu tomar café da manhã e comeu as 300 calorias dela. Agora vai restar 900 para ela comer entre almoço, lanche e jantar. E ela comeu essas 300 calorias
por comer, porque ela nem sentia fome esse horário. Entendeu? Dá no mesmo comer 1.200 distribuída em 6, 5, 4 ou 2 refeições no dia. Mas se pra Val é melhor que ela se abstenha de comida em um horário que ela naturalmente nem tem fome, para concentrar esse volume calórico, poder fazer refeições maiores de fato no horário que ela tem fome, então para Val é muito mais confortável ela usar a estratégia de jejum intermitente, associando dentro da janela de alimentação dela essas 1.200 calorias. Val, você arrasou no exemplo. Eu acho que a gente fechou essa live com chave de ouro, né, gente? Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta relacionada a essa parte do gasto calórico. Jejum é jejum, só um pouquinho d'água, é isso. Provavelmente perguntaram aí o que comer no jejum, né? Essa pergunta é boa. O que eu posso comer no jejum? E jejum é isso, é jejum. Em teoria, nada. Só bebidas não calóricas. Então, água. Quer tomar um cafezinho? Tome. Quer tomar um chazinho? Sem nada, obviamente, né? Sem açúcar? Tome. Mas a ideia do jejum é não comer nada, gente. Não consumir nada de calórico, tá certo? Bebel, como calcular o gasto calórico total? Bebel, aí você vai ter que buscar uma fórmula de gasto energético basal, é só jogar no Google. Como calcular gasto energético basal? Ou então joga lá, como calcular, não testei isso, mas joga lá, como calcular o meu gasto calórico total? Certamente eles vão te apresentar alguma fórmula que vai ter incluído nessa fórmula a variável fator atividade física. E aí você vai botar. Se a sua atividade física é leve, moderada, intensa, como é que eu defino isso, Paula? Sabe Deus, filha. Sabe Deus. Bote leve. Eu diria para você botar leve, a não ser que você pegue muito, muito pesado na atividade física. Mas se não, bote leve que é melhor para ele não estimar para mais, para ele não jogar esse gasto energético muito super estimado, tá certo? Joga lá no Google que Mr. Google certamente te dará uma fórmula para você estimar o seu gasto energético total, beleza? Gente, obrigada por essa live de hoje. Eu quero finalizar aqui convidando novamente todo mundo para as inscrições da semana de Strava Emagrecimento, que é 100% online e gratuito. E ó, você vai aprender horrores. Achou que aprendeu nessa live? Vai aprender 30 milhões de vezes mais na semana de Strava Emagrecimento. Então não deixe de participar não. Quando eu acabar aqui a live, por favor, vai ter uma plaquinha lá, ó, comenta aqui. Vai lá e comenta. Se você gostou dessa live, comenta o principal insight, a principal ideia, sacada que você pegou nessa live de hoje, beleza? Por favor, comenta, que é super importante pra mim. Eu adoro ver o comentário de vocês, o que é que vocês aprenderam, principalmente com essa live de hoje, tá certo? E para conhecer um pouquinho do programa Comer e Treinar, que eu vi que já tem gente perguntando aí, tem um destaque lá nos meus destaques dos stories. Tem um destaque sobre Comer e Treinar, com alguns prints ali do grupo do Telegram de todas as minhas turmas que eu já tive. Mentira, eu acho que da 6ª turma eu não coloquei nenhum ainda lá, mas tem das várias turmas anteriores, beleza? É muito bom, gente. Eu digo que é o meu orgulho o programa Comer e Treinar. Galera, beijo enorme pra vocês. Vejo vocês na semana de Strava e Emagrecimento, porque sábado a gente já abre comunidade do Face, ou sábado ou domingo, a gente já abre a comunidade do Face. Essa comunidade, falando rapidamente, é Mara. Lá eu vou interagir com vocês, vocês vão postar o prato de vocês, eu vou comentar os pratos de vocês, olha, vai ser uma interação muito legal e todo mundo que se inscrever vai receber as aulas, as 3 aulas especiais que eu fiz com muito conteúdo bacana, que vão ao ar na segunda, quarta e sexta-feira. Então não deixe de participar, não. Mentira, será que é terça, quinta e sábado? Acho que é terça, quinta e sábado porque segunda é feriado. Mas enfim, vai ao ar na semana que vem. Não deixe de participar, beleza? Beijo enorme, vejo vocês na segunda-feira, live novamente às 8 horas, porque a partir de semana que vem, meu amigo, é live direta. É cacetada de live todo santo dia, 8 horas da noite. Beijo, gente. Tchau, tchau. Obrigada por estarem aqui comigo.